Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, programa gravado nas instalações do Museu da Imagem e do Som, já há mais de um ano, uma parceria da PUC com o MIS, que traz várias atividades para o museu, nessa mesma tela, sala. A gente apresenta sempre a um domingo do mês, um Cine Ciência, um cinema com filmes muito interessantes aí da nossa programação, e no final algum professor, algum jornalista, alguma personalidade vai analisar e debater com a plateia o filme daquele domingo. E o Nova Estela, também aqui no MIS, grava semanalmente uma entrevista com um convidado, que pode ser um professor universitário, algum doutor da própria PUC, ou algum convidado que esteja em alguma área da ciência, da tecnologia, as suas aplicações na sociedade. Hoje nós temos aqui, vamos abrir a minha cola, né, o querido Andrei Moreira, que já esteve conosco, contou para nós a história da sua startup, né, acho que já é a segunda ou terceira startup que vem aqui no programa, o que já mostra que vocês são uma tendência, né, e eu queria que hoje, né, você nos, novamente vamos lembrar o nosso público, né, a Behave.com, é uma integradora de soluções de TI, né, o Andrei nos apresentou bastante detalhadamente o que uma empresa integradora de soluções de TI faz no mercado, né, atua junto a outras empresas que têm certas necessidades e que ele e o seu grupo de colaboradores vão lá de uma forma muito dinâmica, como ele explicou, ele não tem produtos na prateleira. Eu era livreiro, né? Então chegaram na minha loja, se eu não tivesse na prateleira eu não vendia. Era o contrário do que vocês fazem, né? Eu tinha que ter o livro lá na estante, era a época pré ainda digital, né? Então não só eu não tinha nem acesso para poder comprar e vender teu livro online, você receber em casa, era tudo realmente eu tinha que ter na estante manual, né? O que eu não tinha na estante eu não vendia, né? Tudo bem, você podia encomendar e voltar, mas era realmente o forte era vender o que eu tinha na estante. Eu gostei muito quando você explicando a Behave para nós, você usou exatamente essa frase, nós não temos produtos nas estantes, a gente vai junto com o cliente, né, junto com o nosso parceiro, desenvolver a receita do bolo e depois o bolo. Né? Muito bacana. Então, muito bem-vindo ao Nova Estela novamente, e queria que você, a partir da tua experiência da Behave, né, nos contasse como que você vê aí o mercado, eu sei que é difícil prever, mas o que está acontecendo, qual é o papel das pessoas como você, que são empreendedoras, que se juntam, vão atrás de investimento, e o que você está achando disso tudo, qual é o caminho, para onde vamos? Tá. Primeiramente, obrigado pelo convite novamente. Foi um prazer estar aqui no primeiro, mais uma vez prazeroso estar aqui no segundo, até aproveitando o gancho que você me deu. Hoje em dia, as empresas da nossa área, é difícil a gente ter um produto de prateleira. Até mesmo as grandes que tinham produtos de prateleira já não estão continuando esses produtos de prateleira. Até mesmo iniciando a discussão sobre tendências, nós temos hoje, por exemplo, modelos de software que não são mais conhecidos como a compra de um CD, a instalação de um CD na máquina. Muitas máquinas hoje em dia já não vêm mais com o drive de CD. A gente utiliza um modelo que se chama BaaS, que é o Business as a Service, ou SaaS, que é o serviço mesmo propriamente dito. Até uma das maiores empresas do mercado tem já começado a dar grandes passos nessa mudança, que é a Microsoft. Então, o nosso modelo de software, eu até vi no programa, num dos programas, num dos convidados, que estuda as tendências até um jovem doutor, e ele até jovem, ele até estava discutindo essas tendências, esse dinamismo da mudança da metodologia de aplicação, de como fazer, o que fazer e como distribuir o que é produzido. Que hoje em dia o consumo e o que a gente identifica lá dentro da nossa empresa, que é o dividir para multiplicar, ele tem se mostrado mais eficiente e mais esperado pelo mercado. Então, o que a gente tem visto hoje em dia? Formar uma parceria ou se associar a alguma outra empresa
que trabalha similar ou que tem especialidade em algum determinado ponto. Por exemplo, nós, às vezes, para entregar um projeto, primeiro que tem clientes que a gente entrega um projeto que a gente nunca viu, só conversa via Skype. Às vezes eu entrego o projeto, por exemplo, subcontrato programadores da Malásia, da Índia, para entregar, o custo-benefício é bom. Só uma perguntinha, assim, curiosidade, né? Como você acha o cara na Malásia? Ah, Você vai na rede, tem existem fóruns que a gente consegue encontrar, a gente coloca os jobs, o que a gente precisa. Então, como estamos na área, a gente acaba já entregando a receita do bolo pronta, ele só precisa executar para a gente. Então, a gente encontra lugares, existem fóruns onde essas pessoas se reúnem e colocam o currículo lá. Então, programadores especificados... tipo um LinkedIn, assim? Exato, é um LinkedIn de desenvolvedores. Então, ele coloca lá o currículo dele, quais são as ferramentas que ele tem, facilidade de programação, quais são as metodologias que ele conhece, e aí dentro daquilo a gente consegue recrutar. Tem empresas que já têm, por exemplo, grandes empresas hoje em dia utilizam, inclusive tem um livro muito interessante que ele chama O Mundo é Plano. Ele vem da época da bolha da internet, que ele fala da planificação mesmo do mundo, onde você tem pessoas te atendendo da China ou da Malásia ou até mesmo da Índia, e a gente acha que está falando, por exemplo, você liga no call center hoje da Oracle, da Microsoft, você está falando com um indiano, com um sotaque muito puro, muito perfeito, só que ele está falando da Índia e você acha que ele está nos Estados Unidos. Você vê, às vezes nós temos hoje chats online que a gente está falando com uma máquina. Então tem mudado bastante. Exatamente. A gente já aconteceu com você de você fazer alguma pergunta ou entrar, fale conosco. Agora você faz uma pergunta pequena, vem um bloco de resposta. É a máquina. Então, hoje nos foi um permite parênteses que eu abri. Desculpa, você estava falando sobre... Eu estava falando sobre o nosso dia a dia. Então, sobre recrutar as pessoas. Eu que fui entender que você falou Malásia, eu queria saber como é que você chega no malasiano. Exato. Então, eu tive um amigo da Malásia lá no Canadá, mas ele estava no meu curso. Estava no teu dia a dia. Estava no meu dia a dia. Então, hoje em dia já não é mais difícil para a gente, nesse segmento em específico, trabalhar com outras culturas, trabalhar com outras pessoas e até mesmo ter acesso ao que está acontecendo lá, porque, consequentemente, quando você começa a trabalhar com essas pessoas de outros lugares, você acaba conhecendo, conversando um pouco, nem que seja um pouco, mas acaba havendo uma troca de acontecimentos e de experiências. Então, acaba sendo bastante interessante por mais que não seja física, mas essa troca de experiência virtual, que até um certo ponto ela é interessante. Ela é bastante... E uma coisa também, se for te constranger, não tem problema nenhum. É só curiosidade, né? Por exemplo, como é que se remunera o cara da Malásia, né? Como é que funciona, funciona o trabalho nesse hoje em dia, mundo? por exemplo, tem o Western Union que você pode pagar por ele, tem o PayPal que você pode pagar por ele. Não é mais complicado fazer emissão de recursos. O PayPal você pode tanto pagar como eu pago, como ou eu receber. uso, ou eu posso receber. Você emite uma fatura ou você emite uma ordem de pagamento. Então você tem o e-mail do cara que é o login dele e emite uma ordem de pagamento para ele. Hoje em dia já não está mais tão complicado assim. Até mesmo a remuneração. Pode usar o Western Union, pode usar o PayPal, tem várias formas. Daí o PayPal fica rico e investe nas startups, é bom. Sim, esse é interessante. Sempre circula a volta. Eu me lembro quando, eu acho que o PayPal, ou os caras do PayPal foram os investidores do Facebook, né? Acho que aparece no livro, no filme, sobre a história do Facebook. E eu me lembro que eu fiquei pensando assim, até que é uma coisa boa, porque antes a gente usava os bancos e os bancos nunca davam nada pra gente, né? Só ficavam cada vez mais milionários. E o PayPal, de repente, né, no início da vida do Facebook e outras startups e tem como bastante, a tua. Isso daí é uma cultura muito interessante nesse meio, onde as grandes, que hoje são grandes, mas que já foram pequenas também,
disponibilizam, o Google tem isso, o Facebook hoje tem isso de disponibilizar investimentos para novos projetos, que é a área que eles chamam de P&D. Então, a área de pesquisa e desenvolvimento também serve para algumas coisas que são fora da empresa. Então, existem pessoas buscando novos projetos, existem feiras de startups, que pessoas do Brasil todo, inclusive aqui em São Paulo tem todo ano. Você vai lá, você apresenta o teu projeto, então tem os investidores anjos, lá tem empresas que já se estabeleceram, para haver essa troca de Pergunta contato. indiscreta, mas também respondo se quiser. A startup que a gente trouxe aqui, a Bookstart, são investidores brasileiros, né? O Edbook também são investidores brasileiros. Aliás, eu convidei um dos sócios da Edbook para participar de um debate aqui nesse auditório sobre leitura nas redes sociais, né? Agora, em breve, a gente vai estar de novo fazendo esse debate aqui, daí eu estou trazendo outras startups para não ficar sempre a mesma, né? Certo. Mas eu até achei engraçado que estava todo mundo com o cabelo como o teu, né? Mais colorido, algumas meninas roxo, tal, verde, tal. E de repente me entra três figuras absolutamente com cabelo arrumadinho, que eram os Angels, né? Eram os Anjos investidores com a gravata, não ou gravata, mas ou camisa fechada, né? Não camiseta, não com bolsa aberta, né? E eu estranhei, mas fiquei quieto aqui na minha de mediador, tudo. E no final eles levantaram, me deram o cartão, eles eram investidores e vieram ver a primeira apresentação pública de um dos sócios da startup que eles estavam apoiando. Mas todos brasileiros, né? Você também é... Todos brasileiros. Também? Todos brasileiros. Então deve ser uma tendência que a gente tem. Sim. Tomara que isso prolifere bastante. Até, inclusive, essa é uma tendência das empresas. Eu acredito que acaba sendo uma forma de respeito mútuo, ajudar pessoas que estão numa fase que nós já passamos. Então, nós somos jovens hoje como empresa. Então, é muito provável que caso futuramente a gente tenha uma estrutura mais robusta, a gente também estenda as mãos para esses que estão começando. Que é uma forma de retribuir o que fizeram conosco, e aí acaba sendo a cultura do dividir para multiplicar. Você divide conhecimento, você divide experiências e faz com que novos entrem também. O mercado é muito grande, o mercado é muito dinâmico, tem muita coisa para ser feita. Não significa que um cara que você ajuda, ele vai ser teu concorrente. Às vezes você pode internalizar ele na empresa, como acontece com as grandes. Por exemplo, o Yahoo é a empresa que compra e integra grandes ou pequenas, médias empresas. O Facebook tem aquisição, integrou o WhatsApp. Então o WhatsApp era uma startup, acho que até bem recente, né? Só que ela foi muito rápida. É jovem. Né? O Uber é uma startup que tem... O Uber começou em 2008, 2009, de São Francisco. Ali é o polo mesmo das startups, né? Ele é de São Francisco, é de 2008. O Uber está perturbando o mundo. Ele está com 6 anos e vale mais 50 bilhões a avaliação de mercado dele hoje. 50 bi. 50 bi. O Snapchat, que é uma outra startup que tem... Inclusive, eles rejeitaram uma oferta de compra do Google. Eu soube. Já o Snapchat é o quê? Ele é usado muito pela criançada, É troca de mensagem rápida, pura e simplesmente. Eu pus aqui, tem uma filha de uma amiga, que é a única pessoa que eu conheço. Tem um fantasminha dançando ali, mas ele é troca de mensagens instantâneas. E desaparece. Que desaparece, exatamente. Tem um período de 24 horas, ou você estabelece o tempo que vai ficar aquilo ali. Então, eles chamam de rotina diária. Na molecada tá uma febre. Porque aí não tem compromisso, não tem... Exatamente. E hoje em dia, o que a gente tem visto? Apesar da dificuldade, a gente enfrenta aqui no Brasil ainda uma certa dificuldade para se estabelecer como uma nova empresa. Mas a gente tem visto movimentos para mudar isso, para ajudar essa mudança. Então, esse próprio cenário, o ajude ou os investidores anjos já é um dos ajustes. Tudo bem que ele está vindo da própria iniciativa privada, ajudando a iniciativa privada, mas já é um grande passo, já é um grande salto para ajudar com que novos idealizadores ou novos empreendedores estabeleçam ideias, criem empresas e criem coisas que muitas vezes são utilizadas e são
acabam permanecendo e ficando por muito tempo. Tem inovações na área de saúde, na indústria militar, na indústria de tecnologia de identificação biométrica, visual, enfim, nós temos, por exemplo, agora, não sei se você está acompanhando também, provavelmente esteja o drone. A evolução que isso vai causar para a gente... Inclusive rolou um vídeo aí, não sei se você chegou a ver, feito por uns jovens de uma universidade americana, que tem enfim, é uma montagem, mas é em cima de uma realidade, né? Tem uma filha com o pai num shopping, o pai tem um ataque do coração, cai, né? Ela pega o telefone, liga lá o código de emergência na cidade dela, e o cara que atende fala, se dirige até a porta norte do shopping, já sabemos onde você está pelo localizador, nossa emergência já está chegando. Ela fala, como? Eu liguei, é um drone que vem, a hora que o drone chega, ele fala para ela, pode desligar, porque daí ela desliga o celular, ela já está em contato com ele, no centro médico lá de emergência, via o drone, e o drone já levanta uma câmerazinha, uma cabecinha ali, e começa a falar para ela o que ela tem que fazer. Então ela me pega no teu colo, leva até o lado do teu pai. Bom, o que acontece? Em menos de 3 minutos, o cara já está recebendo os eletrochoques e o coração dele já volta a funcionar. Exatamente. Aí depois chega uma ambulância, que era no passado uma coisa, sei lá, acho que de 8 a não sei quantos minutos, até ela chegar e agir, né? E agora, entre o drone e sair, porque eles vão ter um drone perto da região e tal, é 3 minutos o cara já está ressuscitado, né? Enfim, vai aumentar de não sei quantos por cento, enfim, quase uma escala enorme, né? De recuperação de pessoas em estados de emergência. Então, realmente, esse eu vi agora, assim, É muito ele arrepia, né? Exato, porque são momentos cruciais onde a tecnologia está ajudando nessa diminuição do tempo de socorro. Por exemplo, é fundamental uma pessoa que sofre um AVC, quanto menor o tempo de socorro, maiores as chances dela Uma do parada retorno. cardíaca é total, né? Porque Exato. ou você volta ou não Ou volta ou né? não volta, É radical, exatamente, né? é radical. Então isso tem os avanços tecnológicos, eles têm sofrido uma aceleração grande. Se a gente for parar para analisar, nós não temos 10 anos de iPhone. E hoje em dia para a gente é normal. Bilhões e bilhões de aplicativos. Então, se a gente for parar para pensar, é um curto espaço de tempo. Fazer uma projeção agora daqui a 5 anos é delicado. Porque daqui para um mês já pode mudar muita coisa. Daqui para 5, então daqui para 10, a gente nem imagina. Por exemplo, empresas já estão estudando há tempos carros sem transporte de motorista. Perfeito, esse projeto entra na rua. As possibilidades que vêm com isso de você, as novas ideias que chegam com uma ideia, são inúmeras. O Uber foi uma revolução nessa política do transporte, podemos chamar de transporte comunitário. Não pode ser coletivo porque são poucas pessoas, mas ele é comunitário. Imagina o que ele pode fazer quando tiver essa tecnologia dos carros sem pessoas. Já imaginou você chamar um carro e ele aparecer na tua porta, assim como um drone vem resgatar teu pai? Então são coisas que é difícil da gente imaginar, mas é uma coisa que a gente até brincou numa vez que nós nos encontramos num debate, que os Jetsons já não é mais só um desenho. Ele já começa a fazer um pouco de parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. E isso... Não, sem dúvida. Eu nasci com os Jetsons, né? Você olhar e conversar com a família, né, era algo que realmente a gente sonhava. Eu logo quis ter e tive, meu pai era um incentivador, né, dessas coisas. Eu queria ter um walkie-talkie, né? Não sei se você ouviu falar. Já. Eu tive um walkie-talkie. Inclusive fazia aqueles de copinho, sabe? Que você botava uma linha. Não, mas meu pai me arrumou um super potente ali no bairro, eu levava no campinho de futebol e tal. E alguém ficava em casa, né? E era
era um rádio, né, transmissor e tal. Mas ele não dava a imagem, né, não tinha essa riqueza do iPhone e os Jetsons já tinham, então, de fato eu acho assim, os Jetsons eles só pecaram, né, eu que sou físico, tudo, porque eles ainda, vamos dizer assim, é uma fase onde a energia nuclear ainda não estava tão claro que ela é poluidora Uhum. e mata, né, na Exato. prática. Então, ainda tinha uma certa, essa parte nós não conseguimos suprir ainda, que é você poder fazer o transporte, seja Uhum. ele comunitário, individual, tudo, usando algum aparelhinho aqui que devia ser provavelmente na ideia dos Jetsons com energia nuclear e sair voando, É, porque era muita energia concentrada e disponível na mão. Isso nós não ainda não nós temos fomos por ainda, outro né? caminho, na verdade, É, né? é. Outros caminhos que a gente integra as pessoas, mas sem precisar Sem ter essa propulsão, né? essa propulsão nuclear, exatamente. A propulsão nuclear, Exatamente. na verdade, ela foi mais para a medicina, que daí são situações de vida ou morte, né? Quer dizer, no Uhum. câncer, ou você combate ou ele te mata, né? Até agora, Exato. né? Tomara que surjam outras coisas, mas por enquanto. Daí você joga o nuclear lá em cima. Ou o lado negativo, aí que comemoramos há pouco tempo as datas, né? De Hiroshima, Nagasaki, que é a parte nuclear, né? Mas, sem dúvida, muita coisa da ficção da minha infância, a gente passou o ano 2000 e elas chegaram, É. né? Muito precisas, como principalmente a comunicação, né? Uhum. Como você falou, que você tem clientes que você só conhece via Exato. Skype. É muito Exato. engraçado isso, É né? engraçado, e até aproveitando esse gancho, essa quantidade de informação, essa quantidade de novas possibilidades que a gente está recebendo hoje em dia, nesse curto espaço de tempo, gera um desafio e um questionamento para a gente, principalmente nós que somos da área. É o que nós vamos fazer com isso, como nós vamos lidar com isso e como nós vamos organizar isso. Porque, por exemplo, Hiroshima já foi um exemplo do poder que o homem tem, tanto de destruição, caso queira usar isso para um lado negativo, ou de avanço tecnológico com o que aquela tecnologia pode te agregar. A NASA é um grande provedor de novas tecnologias em função do estudo e da quantidade de estudos deles do universo. Mas eles criam muita coisa que é utilizada pela nossa indústria de tecnologia da informação. Agora, hoje em dia, o que a gente tem vivenciado? A facilidade de chegar até, de ter essa conexão, a forma como as pessoas se comunicam hoje em dia, é como nós vamos lidar com isso, o que nós vamos fazer com isso, como nós vamos organizar isso tudo, que é um grande, que começa já, a gente já começa a sentir ou a discutir ou já ver outras pessoas da área também discutindo como lidar com essa quantidade. Porque o que nós vemos? Nós vemos que a mídia digital, a internet, ela já mostrou o potencial. Então ela pode conectar todo mundo e acessar e dar acesso, possibilitar o acesso. Perfeito. Ao que e como e para quem ainda é um desafio do que lidar, de como fazer. Por quê? Tudo que a gente cria tem sempre os dois lados da moeda. Tem criar para fazer pensando, é evidente que a grande maioria deles vem com um objetivo bom, benéfico, positivo. Mas ela também tem a outra vertente dela que ela pode ser utilizada por uma outra forma. Então, que até um ponto no nosso programa anterior a gente até falou um pouco sobre Internet of Things, que é um ponto onde está sendo discutido. Perfeito. Nós vamos ter os dispositivos conectados. O que nós vamos fazer com essa informação? Como nós vamos manipular? Como nós vamos processar? Porque passa a bater num ponto de privacidade do ser humano. Hoje em dia a gente já sabe que a gente não passa, não caminha pela rua sem ser filmado por inúmeras câmeras. Londres, Nova York, até mesmo aqui em São Paulo a gente vê câmera em tudo quanto é lugar. Quando não é externa, quando não é da iniciativa pública, é da privada. Então é esse ponto, esse é o grande desafio. Nós estamos se aproximando do final, mas eu vou te lembrar uma coisa. Eu me lembro nos anos 80, né? Existia uma editora muito legal que chamava Editora Brasiliense. Depois morreu
já era o herdeiro, né? Já era uma editora de segunda geração. Morreu o herdeiro e, infelizmente, a esposa, a irmã não conseguiram tocar. Acho que você nem ouviu falar da editora brasileira, né? Então, Não. mas, pra você ter uma ideia, ela foi a primeira que lançou no Brasil e acabou, precisaria relançar, né? Ou lançar digital hoje em dia, que eram os livrinhos O que é. O que é informática. Por exemplo, o que é informática é um livrinho precursor dos anos 90, o que é informática, tá? Mas o que é física, o que é história da ciência, foi minha esposa que escreveu. Tá? Então, foi uma editora muito forte, né? E eu fiz um debate nos anos 80, né? Eu estava voltando do Canadá, já tinha tido algumas experiências, fazer jogo de xadrez em rede contra um computador em Nova York, um grande mestre em Montreal. Então eu fiz um debate ainda sobre essas novas tecnologias. Naquela época eram novas mesmo, né? Nos anos 85, 84. E eu me lembro que o Caio Prado, que era o dono, Caio Graco Prado, que era o dono da Brasiliense, né? Que faleceu muito cedo num acidente de moto, ele falou assim, né? Ele era uma família engraçada. Caio Prado, você conhece a rua aqui em São Paulo, descendentes do café, muito rico, mas ao mesmo tempo essa geração do pai dele e dele, né, eram bem de esquerda, né? E daí o Caio falou assim, nós já estamos feitos, posso até morrer, porque daqui a pouco a vida coletiva, coletivismo, que era o sonho, um dos sonhos do pessoal de esquerda tal, já chegou, que viria, engraçado que ele falou, viria pela internet, né? Bom, enfim, de fato, eu concordo contigo que a gente vive esses dilemas, né? Novas tecnologias, e aí eu vou te falar como historiador, a tecnologia sempre causam muito medo, né? O livro, o papel, tem gente que falava assim, olha na biblioteca, as pessoas lendo, elas não falam. Se a gente difundir o hábito da leitura para todo isso em 1500, para todo o planeta, acabou, os homens não vão mais se falar. Né? Outra coisa, quando a gente não tem livros, a gente decora tudo. Agora que a gente vai ter livro, a gente vai ter que parar de ter memória, porque a gente não vai ter tudo nos livros. Nós não perdemos a memória nem a comunicação, e o Nova Estela vai se despedindo. Queria agradecer o Andrei Moreira, da Behave.com, que a gente possa ter tua parceria em outros debates, em outras discussões, e boa sorte aí nesses mares nunca antes navegados.